Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 3 de novembro, começa falando sobre um incêndio que atingiu uma área de mata às margens da Avenida Gastão Maris, entre os municípios de Natal e Parnamirim. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do vento forte e mata seca, as chamas foram controladas e, felizmente, não chegaram a atingir moradores e casas próximas. E a partir de hoje, a Avenida Felizardo Moura, que passa por obras de reestruturação, vai ter novos horários de interdição. Hugo Fernandes. O novo horário de bloqueio da Avenida Felizardo Moura na saída da Zona Norte ao centro será das 5 horas da manhã até as 5h30 da tarde. Antes era até as 7h30 da noite. A medida tem o objetivo de reduzir o volume de veículos que buscam a ponte Newton Navarro como rota alternativa de saída da região. O bloqueio de acesso à Avenida Felizardo Moura no sentido centro-zona norte continua com o horário das 5 horas da manhã até as 7h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Já no sábado, o bloqueio inicia às 5h30 da manhã e segue até às 3h30 da tarde. Nos domingos e feriados, a via estará com o trânsito livre. De acordo com o planejamento, a interdição acontece nas duas faixas da direita sentido urbana, permanecendo as demais em operação. Nessa primeira etapa serão executados os serviços de demolição, drenagem, pavimentação e iluminação. O primeiro trecho de interdição compreende entre a Ponte de Igapó até a Rua Getúlio Vargas, no bairro Nordeste. E ainda sobre trânsito, a Polícia Rodoviária Federal atualizou o número de manifestações em rodovias que cortam o país, motivadas pelo resultado da eleição para presidente. 8 estados ainda seguem com estradas bloqueadas: Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Apesar do Rio Grande do Norte ainda registrar alguns pontos de movimentações, não foi incluído na lista da PRF. Até a manhã de hoje, a polícia havia desfeito 862 interdições e bloqueios. E agora a gente muda de assunto. Quem está com dívida em atraso pode renegociar o débito com condições especiais por meio de um mutirão para limpar o nome. Tarsila Costa. Até 30 de novembro acontece o segundo mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira deste ano. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta do Banco Central, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país. O mutirão oferece oportunidade de renegociação de dívidas com descontos e parcelamentos que caibam no bolso. Podem participar pessoas físicas com débitos em atraso com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do mutirão. No site do mutirão, o interessado também terá acesso ao link do Registrato, o sistema do Banco Central, que permite consultar dívidas com bancos e órgãos públicos, cheques devolvidos, contas, chaves Pix e operações de câmbio. A página da ação conjunta também dará acesso à plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia, da FEBRABAN. No último mutirão, realizado no mês de março, foram negociados 1,7 milhão de contratos em atraso. E agora a gente fala sobre saúde. Estamos vivendo o Novembro Azul, uma campanha para alertar os homens sobre a importância dos exames para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, é um período do ano onde todas as instituições se mobilizam para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Pelas ruas do centro da cidade, muitos homens com idade indicada para o exame ainda não buscaram um atendimento. O senhor já fez esse exame? Não fez? Não, ainda não. Não fiz não, mas porque, graças a Deus, eu gosto de uma saúde muito boa. Eu não fiz, que até agora não precisou. Não fiz porque é descuido mesmo. O Novembro Azul vem para quebrar o preconceito quanto ao exame do toque retal. Por conta desse e de outros tabus, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres.
O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem e o segundo que mais mata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Então, se criou essa campanha para esclarecer ao homem a necessidade de procurar a sua saúde e fazer o seu rastreamento do câncer de próstata e diminuir essa diferença que nós temos de vida, né, de vida média, que a mulher vive 7 anos a mais do que o homem. Um dos motivos é porque o homem não cuida da sua própria saúde. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura do câncer de próstata sobem para 95%. Os exames de rotina devem ser iniciados a partir dos 45 anos, no caso dos homens negros, e 50 anos, no caso dos homens brancos. O câncer de próstata ele é totalmente silencioso. Quando a gente descobre o câncer em fase inicial, que é aquele paciente que faz sua rotina todo ano, vai no seu urologista, faz os exames, a possibilidade de a gente descobrir esse câncer e cura chega a 95%. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2023, 70 mil novos casos da doença sejam registrados no país. De acordo com este urologista, ao ser identificada, a doença pode ser tratada por intervenção cirúrgica ou radioterapia. O tratamento, lógico, vai depender do tipo de câncer, quantidade de fragmento, idade, etc. Mas, de uma maneira geral, o tratamento que a gente fala como cura é a cirurgia, a retirada da próstata. E quando aquele paciente não tem condições cirúrgicas ou por outros problemas, se pode indicar radioterapia, também com probabilidade de cura. Faltam 10 dias para a primeira fase de provas do Enem. Professores e alunos falaram como deve ser a preparação nessa reta final da prova. Há 10 dias do Enem, Pedro Sarmento está apenas revisando o conteúdo que assimilou ao longo do ano. Ele pretende cursar Ciências da Computação. A ideia agora, para as últimas semanas antes da prova, é fazer mais exercício mesmo e tentar firmar os conhecimentos que a gente já aprendeu ao longo do ano. Agora não é mais o momento de se estudar coisas novas. É mais uma questão de praticar e esperar a prova chegar. Gabriela Palma também está confiante para o exame. Nesta reta final, ela deu uma desacelerada para descansar a mente. Pretende cursar medicina. Nessa reta final, eu estou tentando equilibrar tanto o meu sono, tanto o meu emocional, intensificando também o número de questões, a correção dos erros, revendo ali a estratégia da prova, para na hora da prova não ficar muito perdida, mas principalmente estou priorizando minha saúde mental, descansar também nessa reta final. O Enem 2022 acontece no dia 13 e no dia 20 deste mês. Os estudantes terão pela frente 180 questões objetivas e uma redação. Primeira recomendação é que você tenha calma, tranquilidade, que você tente estudar aqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, dando uma lembrada, certo? E, na verdade, o importante nessa reta final é você não, digamos, querer tentar aprender tudo em 10 dias. Isso é impossível, é inviável. Então, você também tem que trabalhar com equilíbrio. Quem já está estudando desde o início do ano, tentar diminuir o ritmo de estudo, tentar fazer atividades que relaxem você para diminuir essa ansiedade tão intensa que os alunos apresentam antes da prova. Para este professor, a principal dica para os alunos seguirem durante a prova é estarem atentos ao controle do tempo. Para você fazer uma boa prova do Enem, não é só o conhecimento que você adquire, né? Não é só você colocar na prova todo o conhecimento que você tem. Você precisa ter muito cuidado, certo, nesse controle de tempo. Você precisa, não deve se apegar à questão, você começa a olhar a prova, você começa a observar se você consegue fazer a questão ou não. Se gastar muito tempo na questão, se você vê que vai gastar muito tempo, pula e vai para outra. Porque você não pode perder questões por falta de tempo, porque muitas vezes você se apega e quando chega num determinado momento da prova, você está com um volume enorme de questões para resolver num tempo muito curto. Como nas últimas edições, o Enem 2022 terá a versão impressa e a versão online. 3.331.566 candidatos farão a prova no papel, enquanto que 65.066 inscritos farão a prova pelo computador. Esse aumento de pessoas fazendo o Enem é exatamente uma própria consequência da pandemia, né? Durante a pandemia você teve uma queda muito grande de inscrições, agora o pessoal está buscando fazer o Enem para poder entrar na tão almejada universidade. Então acho que a tendência é aumentar esse número. E com relação ao Enem digital, né? É interessante essa modalidade digital, que é uma modalidade que eu acho que ela veio para ficar e o Ministério da Educação está tentando incentivar as pessoas a fazerem essa modalidade também, porque é a tendência que vai acontecer no futuro. E agora os assuntos do Legislativo. Os vereadores da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos se reuniram na manhã de hoje para apreciar o parecer dos projetos em tramitação na Câmara.
Durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos, foram designados 10 projetos de lei e aprovadas 8 matérias, entre elas a que institui a Semana da Família Atípica, de autoria da vereadora Divaneide Basílio. Sou uma mãe atípica e sei o que outras mães também têm vivenciado. A gente sabe o quanto é difícil ter um filho com deficiência, com alguma síndrome e muitas vezes a mãe também precisa de cuidado. Sabe o cuidado do cuidador? E aí essa semana é uma semana para ter visibilidade, palestras, mas é também para ter acolhimento, cinema, música, poesia. Os parlamentares também aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre o combate à violência política de gênero. A matéria teve relatoria da vereadora Ana Paula. A necessidade de você realmente fazer uma política que você possa acolher a mulher a mulher negra, né, a parlamentar negra, o parlamentar negro, para que a gente possa ter um parlamento que seja livre para as representatividades, né, que eles possam trabalhar e se sentir à vontade, né, nas pautas que abordarem nesse parlamento. Com relatoria da vereadora Júlia Arruda, foi aprovada a matéria que institui o Dia Municipal da Atleta Natalense, com o objetivo de dar mais visibilidade às atletas femininas. Uma das formas que as mulheres também enfrentam preconceito, discriminação, pré-julgamentos é também no esporte, dependendo da modalidade. Então, a vereadora Brisa, ela instituiu o Dia Municipal das Atletas aqui em Natal, evidenciando e homenageando também uma das grandes expoentes nacionalmente, que é a Marta, a artilheira brasileira, né? Então, que é um exemplo e um símbolo para muitas dessas atletas, dessas meninas, dessas mulheres que estão aí inserindo no esporte. O vereador Hermes Câmara foi o relator do projeto de lei que institui uma campanha de orientação para idosos sobre fraudes e golpes. É uma prática que vem sendo corriqueira ao longo dos anos, principalmente nessa fraude na questão de fazer empréstimo, de clonagem de cartão, de buscar retirar as senhas dos idosos, e muitas vezes os idosos se deparam com empréstimos, com situações que nunca permitiu, que nunca assinou, e esse projeto ele é mais uma ferramenta para inibir esse tipo de postura. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você confere no Câmara Repórter ao vivo às 6h30 da noite ou ao longo da programação da TV Câmara Natal. Até a próxima edição.